Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, mais uma videoaula. Agradeço desde já a visualização de vocês. Bem, nesta aula eu vou só falar um pouco sobre trigonometria, tá? É um assunto que na maioria das vezes não é muito bem visto no ensino médio, né? No ensino fundamental. Mas eu vou passar aqui só uma introdução, a parte principal de trigonometria, tá ok? Tá? Depois a gente vai fazer uma explicação lá na apresentação usando GeoGebra. Então, a trigonometria é a relação entre os ângulos internos de um triângulo retângulo e a medida dos seus lados, tá? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo interno que mede exatamente 90 graus, né? Bem, o lado oposto ao triângulo reto é chamado de hipotenusa do triângulo retângulo, é o maior lado. Os outros dois lados é chamado de cateto, tá? Então, os vértices do triângulo aqui, eu vou anotar por letras maiúsculas, né? A, B e C. As medidas de cada lado do triângulo, de cada aresta, eu anoto por uma letra minúscula, tá? Então, a medida do hipotenusa aqui eu estou anotando por A, a medida desse cateto por B e a medida desse outro cateto de C, tá? Os ângulos internos desse triângulo retângulo, eu vou anotar por alfa e beta, tá? Alfa e beta. Então, a trigonometria, ela vai relacionar a medida desses ângulos internos em relação aos lados do triângulo. Então, por definição, o seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa mede B e a sua hipotenusa é A. Então, o seno de alfa é B sobre A. O cosseno de alfa, o cosseno de um ângulo, é cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, se a gente considerar o cosseno de alfa, a medida do cateto adjacente aqui mede C, então vai ficar C dividido por A. Tá ok? C dividido por A. E o seno de B e o seno de beta, né? Seno de beta é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, esse aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Então, o seno de beta aqui é C dividido por A, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de beta é B dividido por A, porque o B aqui nesta situação é o cateto adjacente ao ângulo beta, tá ok? Então tá aí as definições aqui, tá? Então são esses valores aqui, tá? Então essas são as relações trigonométricas que são trabalhadas no triângulo retângulo, tá? Então, aqui, na maioria das vezes, nós iremos trabalhar com algumas situações particulares, tá? Que são chamados de ângulos notáveis, né? Que é 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são os valores que são mais trabalhados aí, né? Nos problemas em geral, tá? Bem, tem uma tabela aqui. Essa tabela fornece os valores para o cosseno e para o seno, né? Então, o seno de 30 aqui é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, quanto maior o ângulo, maior o valor do seno. E o cosseno é o seguinte: cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é meio,
tá? Então esses ângulos, como são bem conhecidos, que são muito trabalhados, então recebem aí o nome de ângulos notáveis, tá? Não vou fazer dedução, tá, desses valores, tá? Porque senão o vídeo poderia ficar muito longo. Mas isso aqui é deduzido, tem um livro que eu posso dar como referência, que é uma coleção de volumes, tá? Chamada Coleção de Fundamentos da Matemática, que ele abrange todo o ensino básico, né? Desde teoria de conjuntos até o último volume, eu acho que são 10 ou 12 coleções, que a última parte é estatística e matemática financeira, tá? É uma coleção excelente, tá? E daí tem um desses volumes que trata de trigonometria, tá? Então lá ele deduz que essas relações aqui, né? Esses valores trigonométricos ele faz a dedução, tá? Utilizando o quadrado e utilizando o triângulo equilátero, tá? Mas dá para fazer a dedução tranquilo desses valores, tá? Então esses são os valores aqui, tá? Então seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, daí vem os valores do cosseno, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Bem, vamos aqui agora, vamos vamos generalizar essa situação. Até agora eu só estou trabalhando no triângulo retângulo, né? Mas o que eu quero é poder trabalhar com outros ângulos, né? Além de 30, 45 e 60. Então eu quero fazer uma generalização desse caso do triângulo. Então vamos considerar aqui que um caso particular, para depois fazer essa generalização, vamos considerar que a hipotenusa mede 1, tá? Então a fórmula lá no início, que foi apresentada, seno de B sobre A, vai ficar B sobre 1. Então o seno de alfa nesse caso é igual a B. No outro caso lá, o cosseno de alfa foi apresentado que é C sobre A, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só nesse caso aqui eu estou considerando que a hipotenusa mede uma unidade. Então vai ficar C dividido por 1, que é igual a C. Então C é igual a cosseno de alfa. Bem, então agora naquela situação anteriormente que eu apresentei, o meu triângulo retângulo fica dessa forma, né? Tá vendo? Essa medida do cateto adjacente a alfa mede cosseno alfa. Esse cateto oposto aqui mede seno de alfa, tá? Então guarde bem essa figura porque ela vai ser importante na hora que eu for trabalhar no caso mais geral, né? Tá? Então toda vez que a hipotenusa é 1, o cosseno, o cateto adjacente ao ângulo é dado pelo cosseno, e o seu cateto oposto é dado pelo seno. Tá ok? Então tá. Agora, para a gente generalizar aquelas situações ali, vamos trabalhar com o ciclo ou a circunferência trigonométrica, tá? Então, olha só. A circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada em zero e de raio unitário, de raio igual a 1, tá? Então é esta circunferência aqui. Bem, essa circunferência, ela me permite calcular ângulos, esse ângulo central aqui, que é formado pelos raios da circunferência, e também calcular arcos, tá? Então eu utilizo a circunferência para calcular ângulo e arco, tá? O arco é uma parte da circunferência, tá? Entre dois pontos, tá? Aqui é sempre, eu estou considerando este arco está relacionado com este ângulo central, tá? O arco, eu vou medir o arco sempre a partir do ponto A. O ponto A é chamado origem,
tá? Então a gente vai utilizar a circunferência tanto para medir arco como ângulo, tá? Então a circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico é a circunferência de centro 0, 0 e raio 1, tá? Os arcos sempre vão ser medidos a partir do ponto A de coordenadas 1 e 0, porque é a origem do sistema trigonométrico. O que vai alterar é a extremidade do arco, né? Então, ponto P poderá estar nesta parte da circunferência, poderá estar mais um pouco aqui na frente, poderá estar no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, tá? Então, eu vou utilizar a circunferência para medir arcos e ângulos, tá? E os arcos sempre serão medidos a partir do ponto A. Se eu medir no sentido anti-horário, a medida do arco é positiva. Se eu medir no sentido horário, o comprimento do arco é negativo, tá? Isso é uma definição, isso aí é uma convenção. Então, toda vez que eu caminhar no sentido anti-horário, o comprimento desse arco e esse ângulo aqui serão positivos. Quando eu medir este arco aqui, a medida desse arco vai ser negativo e o ângulo central correspondente ao arco será negativo, ok? É o que está escrito aqui, né? Tá? A gente vai aqui relacionar a medida desse arco em relação à medida do ângulo. Então aqui eu vou definir o grau, né? Aqui eu vou trabalhar só com grau, tá? Tem como a gente trabalhar com radianos, mas isso eu vou deixar para uma outra videoaula. Então olha só, o grau ele é definido da seguinte forma: eu vou pegar esta circunferência, eu vou dividi-la em 360 partes iguais. Então eu vou pegar aqui, vou fazendo umas marcações, eu vou dividir toda esta circunferência em 360 partes iguais, tá? Ou seja, toda essa circunferência em arcos cujo comprimento vai ser 1 sobre 360, né? Cada arco vai medir 1 sobre 360. Então, 1 grau corresponde ao arco que mede 1 sobre 360, tá? Então 1 grau corresponde a 1 sobre 360. Então olha só, se 1 grau mede 1 sobre 360, então quando eu caminho 1/4 da circunferência eu vou ter 90 graus. Se eu caminho metade eu vou ter 180 graus, tá ok? Porque metade aqui se tudo é 360, então metade é 180. Tá? Então aqui eu tenho 180 graus. Se eu ando 1/4, se você dividir 360 por 4, você tem 90 graus. Se eu ando 3/4 da circunferência, 3/4 de 360 é 270 graus, tá? Então cada grau corresponde a um arco de 1 sobre 360, tá ok? Então assim que a gente vai medindo os ângulos da circunferência a partir dos seus arcos, tá? Como o negócio aqui, esse ângulo central em vermelho corresponde a este arco aqui, tá ok? Então é assim que a gente mede os ângulos a partir dos arcos, tá? Então a gente tem essa correspondência aqui, que 1 grau corresponde o ângulo o arco é 1 sobre 360. Bem, os outros exemplos aqui, eu vou utilizar lá o GeoGebra para apresentar para vocês, tá? O conceito agora de cosseno e seno, não mais num triângulo retângulo, mas no ciclo trigonométrico. Como que fica esta generalização para a gente trabalhar com outros ângulos, né, além do 30, 45 e 60. Então, para isso eu vou
usar o GeoGebra. Vamos lá no GeoGebra, daí eu passo. Então vamos lá, vamos ver se... Vou fazer o seguinte, vou minimizar aqui primeiro. Acho que já está abrindo já. Isso. É isso, fica melhor. Então eu já minimizo. Bem, esse aqui é o ciclo trigonométrico, tá? Se vocês repararem aqui, isso aqui já está meio pronto, pessoal. Tá? Só vou deixar essa parte um pouco mais para lá. Isso. Então olha só, aqui eu tenho a minha circunferência trigonométrica, tá? Eu vou lá começar com ponto, com o ângulo igual a zero lá. Tá? Ó, meu ângulo está zero, então por enquanto eu não tenho ângulo nenhum aqui, porque o grau é zero. Bem, o ponto P está aqui exatamente no ponto A, tá? A primeira coordenada do ponto P é o cosseno do ângulo, e a segunda coordenada desse ponto refere-se ao seno. Neste caso aqui, o cosseno de zero é 1, tá? E o seno de zero é 0. Na verdade é o seguinte, eu vou pegar o raio, para determinar o valor do cosseno, eu pego o raio e vou projetar sobre o eixo X. Então, como o raio já está no eixo X, né? Então a sua projeção vai medir exatamente uma unidade, correto? E quando eu pego esse raio e vou, esse segmento aqui, que é o raio, e vou projetar sobre o eixo Y, eu caio num ponto. Um ponto tem comprimento zero, então o seno de zero é zero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou caminhar só um pouquinho, pessoal, vou ter que aqui, vou só selecionar. Agora eu vou caminhar um pouco aqui e vamos ver. Então aqui quando sempre sim, o primeiro valor do ponto P corresponde ao cosseno e o segundo valor ao seno. Então agora eu vou mandar um pouco e vamos ver o que acontece. Ó, vamos chegar ali a 30 graus e vamos ver o que... Opa, eu passei. Vamos parar no 30 graus. Ó. Se você observar, aqui eu tenho um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede uma unidade. Então, o valor que está aqui, quando eu projeto este raio sobre o eixo X, a medida deste segmento é o cosseno do alfa. Aqui estou chamando de alfa, né? É o cosseno de 30 graus aqui. É 0,87, né? Que é raiz de 3 sobre... aqui vai ser o cosseno que é raiz de... Não, aqui é a raiz de 3 sobre 2. E aqui o cosseno de 30 é meio, que é a medida desse segmento aqui, tá? A medida do cateto oposto corresponde ao seno deste ângulo central. E o cateto adjacente ao cosseno, que seria a primeira coordenada do ponto e a segunda. Então este é o caso em que o cosseno de 30 graus esse é o caso em que o ângulo aqui mede 30 graus, tá? Então aqui o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Vamos caminhar mais um pouco e vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora vamos caminhando um pouco. Vamos chegar a 45 graus. Pronto, ó, eu tenho um outro triângulo agora. A hipotenusa é a mesma. Mede uma unidade. O que vai mudar aqui, como eu mudei o ângulo, e a hipotenusa sempre é o mesmo valor, então vai alterar a medida dos catetos. Então, se eu pegar este ponto e projetar sobre o eixo X, eu vou ter o valor do cosseno, né? Que neste caso é um valor positivo, né? Este valor aqui, que é 0,71. E o valor do seno é 0,71, que é a raiz de 2 sobre 2, tá? Se você calcular aqui, raiz de 2 sobre 2 vai dar 0,71 aproximadamente, tá? Então esse aqui é o valor de 45 graus.
Bem, vamos caminhar mais um pouco aqui nesse círculo trigonométrico. Ó, o arco já, né? Eu posso tanto estar trabalhando com radianos como com graus. Aqui eu estou trabalhando mais com a medida deste ângulo aqui, tá? E quando eu estou trabalhando com radianos, eu estou mais considerando o arco. Vamos então caminhar mais um pouco. Vamos para 60 graus. Então, olha só aí. Opa, passei um pouco. Aí. Então aqui, ó, quando eu faço a projeção aqui, eu vou ter segmento, esse segmento mede meio, significa que o seno de 60 graus mede meio. E o cosseno, desculpe, o cosseno de 60 graus é meio, que é o cateto adjacente. O seno é o cateto oposto aqui, mede 0,87, né? Então aqui é meio e aqui é a raiz de 3 sobre 2, tá? É a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, para cada ângulo aqui eu vou ter uma medida diferente para os catetos aqui, né? Então, sempre como a hipotenusa é 1, então essa medida aqui representa o cosseno deste ângulo, do ângulo central aqui. E essa medida aqui representa o seno do ângulo central. O ângulo central aqui está medindo 60 graus, né? Então a primeira coordenada do ponto P, que está sobre a circunferência, é cosseno de 60, que é meio, que é essa medida aqui, esse segmento aqui tracejado em azul. E o seno de 60 é a segunda coordenada do ponto P, que está sobre a circunferência, que é o cateto oposto, né? Que é a medida desse segmento aqui em lilás. Tá ok? E bem, e vamos continuando, né? Então aqui, ó, a ideia é essa, né? Então agora vamos chegar lá em 90 graus e vamos ver. Ó, quando eu chego em 90 graus, eu passei um pouco. Aí, quando eu chego em 90 graus, eu não tenho mais um triângulo, tá? Bem, se eu pegar esse segmento e projetar no eixo X, isso vai me dar um ponto. Então, o cosseno de 90 é zero. E a projeção? Como o segmento já está no eixo Y, então a sua projeção é o próprio segmento. Então, a medida desse segmento aqui é 1. Então, o seno de alfa, o seno de 90 é 1. Então, as coordenadas desse ponto aqui é 0 e 1. Tá? É o ponto que está sobre a circunferência. A sua primeira coordenada é o cosseno do ângulo central aqui, que é 90 graus, e a sua segunda coordenada é o seno deste ângulo aqui. Bem, agora vamos para o segundo quadrante, vamos caminhar. Eu vou lá para 150. Só mais um pouco. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouco. Eu vou para 120. Vou parar em 120 antes. Aí. Agora a gente tem outro triângulo aqui, ó. Agora você está vendo que esse segmento aqui, quando eu vou medir esse segmento, eu vou no sentido contrário à orientação do eixo X, né? Então aqui, ó, o valor do cosseno a partir de 90 até 180, a partir de 90 até 270 aqui será negativo. Nessa região aqui vai ser negativo. Tá? Então o valor do cosseno aqui, que é essa medida aqui de segmento em azul, mede menos 0,5. Tá? Se você pegar esse ponto e projetar sobre o eixo X, vai bater em menos meio. Então o cosseno de 120 é menos meio. O seno de 120 vai ser positivo, tá? Então, na verdade, eu estou considerando esse ângulo aqui, tá? É esse ângulo externo ao triângulo que a gente está considerando, que é 120 graus, que vai do ponto A até o ponto B. Então, esse arco aqui, o ângulo interno correspondente a esse arco mede 120 graus, tá? Que é esse ângulo em verde aqui. Então aqui é 120 graus, então se a gente olhar para a projeção
deste raio sobre o eixo X, eu vou ter esse segmento aqui. Então, esse segmento aqui mede menos meio, tá? Porque eu estou medindo aqui a partir do sentido contrário, né? Eu sempre meço o segmento a partir da origem. E esse segmento aqui é um valor positivo, tá? Aqui vai ficar a raiz de 3 sobre 2, tá? Que é aproximadamente 0,87. Então aqui, ó, entre 90 e 180, os valores do cosseno acabarão sendo negativos, tá? Porque os valores que partem aqui embaixo pegam a parte do eixo X dos números negativos aqui. Bem, vamos caminhar mais um pouco. Se a gente caminhar mais um pouco, agora vamos para 145. Deixa eu ver, 45. 145. Tinha que estar, deixa eu ver, 45. Não é 135, pessoal, desculpe, não é 145 não. É 135 que eu tenho que ir. Isso, agora tá certo, 135. Tá? É porque, olha só, se eu pego ali 135 e somo com 45, eu parto em 180, tá? Então, para completar uma meia volta aqui, falta 45 graus. Lá eu considerei o ângulo de 120 graus, porque de 120 para 180 falta 60 graus, tá? Para completar uma meia volta aqui. Então, esse aqui é um triângulo. Também, aqui esse ângulo interno aqui agora mede 135 graus, que corresponde a este arco aqui. Então esse ângulo aqui, esse ponto está no segundo quadrante, então lembrando que a primeira coordenada tem que ser negativa, porque este ponto está no segundo quadrante, tá? Então o valor do cosseno aqui vai ser negativo, tá? Porque o valor do cosseno a este ângulo corresponde à primeira coordenada deste ponto, mas como este ponto está no segundo quadrante, a sua coordenada tem que ser negativa. E a medida absoluta do valor do cosseno é a projeção do raio sobre o eixo X. Essa medida aqui mede raiz quadrada de 2 sobre 2, que em números decimais é aproximadamente 0,71. Como o cosseno é o primeiro, é a abscissa do ponto P, e o ponto P está no segundo quadrante, então o valor aqui tem que ser negativo, tá? E o seno deste ângulo aqui, que corresponde a essa medida aqui, é também raiz quadrada sobre 2. Até é positivo porque corresponde à segunda coordenada desse ponto, como esse ponto está no segundo quadrante. Então, nesse caso, pontos que estão no segundo quadrante, as suas ordenadas é positivo. Então fica assim, tá? Então o cosseno de 135 corresponderá a menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Bem, vamos caminhar mais um pouco e vamos ver o que acontece aí. Agora vamos para 160, vamos para 150 agora. Eu vou tentar ver se eu... travou um pouco. Vou só... já foi para 160, não. 150 eu quero, né? Deixa eu ver se eu consigo... às vezes não tá um... Só um pouco, vamos ver se eu... Isso. Então, 145 já foi, agora eu quero ir para 150. Isso. 150 graus. Então aqui, ó,
o 150 graus, o cosseno, o valor do cosseno vai ser a medida desta projeção aqui que eu faço do raio sobre o eixo X, que é 0,87, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Que é o valor do cosseno. Raiz de 3 sobre 2, não. O valor do cosseno aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui falta 30, né? 30, esse aqui eu já fui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, vamos voltar. Então eu peguei o seno T. Vamos pegar ali. Aqui seria 120 graus, então corresponderia ao cosseno T 60, que é menos meio, e o seno T 60, que é raiz de 3 sobre 2, que é o 120. Depois a gente vai lá, a gente foi lá para 135, né? Opa, passei. Que daí é o raiz de 2 sobre 2, só que como está no segundo quadrante, o valor do cosseno sempre é negativo, tá? Olhando para esse triângulo aqui, tá? Porque aqui eu trabalho com complemento, para trabalhar com esse triângulo retângulo, isso aqui seria um ângulo externo, né? E esse ângulo interno seria o quanto que falta para chegar em 180. Como aqui eu já caminhei 135 graus para chegar em 180, este ângulo interno aqui é 45 graus. Tá, aí eu trabalho com esse triângulo com um ângulo interno de 45 graus. Tá? Então o seno T é 45 graus, é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Por isso que deu esses valores aqui. Lembrando que aqui, como o ponto está no segundo quadrante, o seu valor tem que ser negativo, que é o valor do cosseno. Tá? Então agora esse é o 135, o outro seria, deixa eu ver, para chegar em 180 agora, deixa eu ver, 140, 145, isso, aqui agora eu tenho aqui, ó, este arco aqui corresponde ao ângulo aqui de 150 graus. Para trabalhar com esse triângulo eu tenho que pegar o complementar. Então o complementar, como que eu faço para pegar o complementar aqui? Seria que não complementar do ângulo, seria o suplementar do ângulo, né? O quanto que falta para chegar em 180. Como aqui eu já caminhei 150 graus, falta 30. Então esse ângulo interno aqui é 30 graus. Então se a gente calcular aqui o cosseno de 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que em números decimais é aproximadamente, o cosseno de 30 é 0,87, que é a raiz de 3 sobre 2. Como este ponto está no segundo quadrante, a primeira coordenada do ponto tem que ser negativa. Então, o cosseno de 150 é calculado dessa forma. E o seno aqui de 30, o seno de 30 é meio. Como então essa medida aqui vale meio? Porque eu estou pegando o seno de 30, que é o suplementar de 150, né? Porque 150 mais 30 está 180. Então, olhando para esse triângulo aqui, o seno de 30 graus é meio. Então, essa medida fica meio, tá? E daí a gente pode continuar, tá? Daí a gente vai ter, continuando aqui a nossa volta pela circunferência. Por exemplo, se eu chegar ali a 180 graus, quando eu der uma volta, né? Então esse arco aqui corresponde ao ângulo central de 180 graus. Então o cosseno de 180 é menos 1, porque a coordenada, a abscissa desse ponto é menos 1.
E 180 aqui é zero, porque o ponto P agora está sobre o eixo X. Então a sua segunda coordenada é zero, então seno de 180 é zero. E podemos continuar, né? Continuando, né? Então agora a gente fazendo 3/4, dando uma volta de 3/4 aqui, eu chego nesse ponto aqui. Esse ponto tem coordenada 0 e -1. Então o cosseno de 270, que corresponde ao ângulo central deste arco, o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é -1. Então ali é -1. Tá? E continuando, né? Então para cada ponto eu vou ter um valor para o seno e cosseno, né? Dando uma volta completa. Chegando, fazendo 360 graus, eu vou parar no mesmo ponto. Então o cosseno de 360 graus é 1 e o seno de 360 graus é 0, porque as coordenadas do ponto P agora tem coordenadas 1 e 0, tá ok? Então é assim que a gente usa é assim que a gente calcula o cosseno e o seno utilizando a circunferência, tá? Por isso que as funções cosseno e seno são chamadas de funções circulares, tá? Porque elas têm relação direta com a circunferência, né, de centro 0 e raio 1, tá? Então essa é a explicação que eu queria dar para vocês, tá? Só vou passar mais uma última fórmula aqui. Então é assim que a gente usa a circunferência para calcular seno e cosseno, fazendo as projeções do raio sobre o eixo X e sobre o eixo Y, né? Por uma questão de simetria aqui, né? Se vocês observarem, a circunferência ela tem uma simetria em relação aos eixos cartesianos, os valores do seno e cosseno eles vão se repetindo, tá? Eles se repetem, tá? Os valores do seno e cosseno. Porque às vezes eu posso pegar dois arcos aqui, parar em dois pontos cuja a projeção sobre os eixos tem a mesma medida. Isso aí pode acontecer. Tá? Posso ter um ângulo aqui, o ângulo do outro lado. Quando eu projetar o raio sobre o eixo Y, por exemplo, eu ter a mesma medida. Então eu posso ter dois ângulos diferentes com o mesmo valor para o seno. E a mesma coisa ocorre para o cosseno, tá? Porque eu calculo tudo baseado em projeções aqui do raio em relação aos eixos coordenados, tá ok, pessoal? Bem, aqui uma fórmula simples para a gente lidar com algumas situações que podem ocorrer, tá? Então aqui é a redução ao primeiro quadrante. Quando o meu ângulo está no segundo quadrante, tá? Eu posso usar esta relação algébrica, né? Que torna o cálculo mais simples, né, do que olhar para a circunferência. Então aqui, ó, quando o θ é um ângulo do segundo quadrante, o cosseno de θ é igual a menos cosseno de 180 menos θ. Por exemplo, quando o θ é 150 graus, eu posso aplicar essa fórmula para reduzir aqueles valores lá conhecidos, 30, 45, 60. A ideia é sempre trabalhar com os ângulos do primeiro quadrante, que a gente já conhece alguns valores ali. Então ali, ó, o cosseno de 150, aplicando a fórmula, vai ficar menos cosseno de 180 menos 150. Isso aqui é 180 menos 150 vai dar 30 graus. Então aqui vai ficar o cosseno de menos, aqui vai ficar menos o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2, tá? É a raiz de 3 sobre 2. Então aqui no final o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, tá? A gente pode constatar isso olhando lá para o círculo trigonométrico, né? Vamos colocar... aqui vai estar. O problema aqui
que vai dar em número decimal aqui, né? Aqui vai dar em número decimal. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Ele tem uma travadinha aqui, vamos ver se eu... Uma barra de rolagem, eu acho que está por aqui, não. Só um pouco, pessoal. Não está me parecendo a... Bem, eu vou por seta mesmo, eu vou fazer o seguinte aí. Ele tem uma desconfigurada aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo... ele tá uma desconfigurada aqui. Tá, eu não vou conseguir voltar àquele exemplo que eu montei, porque eu acho que o GeoGebra está uma desconfigurada, porque tem outro programa aqui rodando que é a captura de tela. Deixa eu ver se eu consigo, mas eu acho que não vou. Acho que está um mais aqui. Sumiu as outras partes. Ele desconfigurou, tá? Eu não vou, só se eu conseguir mexer aqui, vamos ver se eu consigo. Não consigo. Ele desconfigurou. Felizmente. Então é isso, tá, pessoal? Então a gente pode utilizar, lembrando ali que o cosseno de 30 graus, se a gente voltar aqui, a gente pode pegar pela tabela aqui, ó, por essa tabela aqui. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2, então daí o cosseno de 150 fica menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então acho que por essa videoaula foi isso, tá? Espero que tenha ficado claro como calcular valores de cosseno e seno, tá? Utilizando a circunferência, tá? E como fazer essa redução ao segundo quadrante, né? Ao primeiro quadrante, quer dizer, né? Você vai ter um ângulo ou um arco no segundo quadrante, você pode usar esta fórmula aqui para reduzir o primeiro quadrante, né? Então algumas situações são mais fáceis, né? Para, por exemplo, ângulo de 135, 120, a gente pode usar esta relação aqui para calcular os seus valores, tá ok? Então, nesta videoaula foi isso. Agradeço a visualização de vocês e fico no aguardo de vocês numa próxima aula, tá? Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, recomende a um dos seus inimigos aí, tá? O vídeo. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu.